A todos, a paz do Senhor. Nós estamos com a lição de número 5, pré-aula para classes de adolescentes. O tema de hoje é o grande erro da humanidade. Leitura bíblica, Gênesis 3, de 1 a 15. Se você tem Bíblia aí, pegue e vamos ler a palavra de Deus. O texto da mensagem está em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Adolescente, vamos descobrir. O mundo nem sempre foi um ambiente perigoso, com pandemias, mortes, catástrofes e outros males. Antes do pecado, tudo era perfeito. Porém, Adão e Eva, representando toda a humanidade, resolveram desobedecer ao mandamento divino e assumir as consequências desse ato. Você sabe os detalhes dessa história? Do maior erro da humanidade? Vamos aprender mais sobre o assunto nessa lição. É hora de aprender. Origem do pecado. O que é o pecado? Basicamente, é desobediência à vontade divina. É errar o alvo proposto por Deus. É transgredir o perfeito mandamento do Senhor. Foi dada uma ordem ao homem. Vamos ver aqui, vamos todos meditar aqui. Ao plantar o jardim com diversidade de frutas para sustento dos humanos, Deus lhe disse que poderia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem não era complexa, mas foi difícil compreender. Bastava não comer daquele fruto, somente isso. E o homem não teria problemas em sua vida perfeita no Éden. Mas observe o que aconteceu. Eva travou uma conversa, um diálogo com a serpente, que aqui na lição de vocês está escrito a cobra, e Eva foi enganada. Por que Deus deu aquele mandamento a Adão? Deus só dá mandamentos que sejam possíveis de serem cumpridos. Deus não dá mandamento nenhum que seja impossível de obedecer, de cumprir. Então, veio a serpente, enganou a Eva, e Eva desobedeceu a Deus, e Adão também entrou em desobediência, pois também comeu do fruto da árvore que era proibido comer. No Éden havia um ser chamado serpente, que enganou aquele casal, e era personificado ali o diabo. O diabo usou aquela serpente. Então a serpente iniciou aquele diálogo, e a primeira estratégia foi questionar o conteúdo do mandamento do Criador. Eu quero que vocês, adolescentes, observem o seguinte: hoje a mesma tática ainda está sendo usada pelo adversário de nossas almas, o inimigo, porque Satanás procura torcer os mandamentos, torcer a palavra de Deus. Então, daí veio a desobediência, e com a desobediência o pecado, e o pecado trouxe uma série de ruínas, morte, não é? Morte física, morte espiritual e morte eterna. Foram as consequências do pecado. Aqui diz que o salário do pecado é a morte. Este mal que atinge a todos os seres humanos, seja crente, seja descrente, ímpio, ricos, pobres, ele manifesta-se de diversas maneiras. A morte física, ela acontece ou pela debilidade do corpo humano, pelos muitos anos de vida, ou por acidentes, ou até por atos violentos. A morte espiritual, ela se manifesta pela separação entre o homem e Deus. É a condição dos que estão separados por não terem confessado a Jesus Cristo como Salvador. Aquelas pessoas que não fizeram aliança com Deus ainda. Então, o pecado, ele faz essa divisão. O profeta Isaías disse: há uma divisão entre vós e o vosso Deus, o pecado.
Também a morte eterna é consequência do pecado. As pessoas que morrerem sem Cristo, sem Jesus, sem salvação, serão condenadas a um estado de separação eterno e bem distante de Deus. Um estado eterno separado para todo sempre de Deus. Então, está em Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e também o 14. É preciso ter muito cuidado porque o pecado leva à morte e, consequentemente, à perdição eterna. Consequências também para a natureza. Vamos observar que a natureza recebeu uma pena por ocasião do pecado, pois a partir daquela sentença divina, a terra não mais daria seu fruto com facilidade, mas produziria matos e espinhos. Adão deveria trabalhar de forma dura para conseguir seu sustento. Houve desequilíbrio no produto da terra e na vida dos próprios animais, que também foram destinados para serem mortos para a alimentação dos homens. Gênesis 9:3. Confira aí, adolescente. Gênesis 9:3. Então, por isso a natureza clama e geme pela restauração que virá da parte do Senhor, quando no futuro não haverá mais maldição. Vamos ver a última parte de nossa lição aqui, a promessa de salvação. Deus prometeu uma solução para o pecado, enviar seu Filho Jesus Cristo para redimir o ser humano do pecado. Diante do pecado de Adão e Eva, Deus afirmou que haveria inimizade entre a cobra e a mulher. Também disse que a descendência de Eva feriria a cabeça do animal mentiroso, a serpente mentirosa, bem como este animal, a cobra, feriria o calcanhar do fruto do ventre da mulher. Gênesis 3:15. Esta promessa estava ligada ao envio de Cristo à terra, que é a solução para o pecado do homem. 2 Coríntios 5:19. Ela já anunciava o triunfo de Cristo que ocorreu quando ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. No Antigo Testamento estão muitas outras promessas ligadas à vinda do Salvador. Nós temos aí no Salmo 22, versos 6 a 18, fala do seu sofrimento. Zacarias 12:10 fala dele sendo traspassado. Também foi dito que o Messias seria um profeta, Daniel 18:15. Ele sairia de Belém, Miqueias 5:2, uma pequena cidade de Israel, e nasceria dali e viria de uma virgem, Isaías 7:14. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3 e o versículo 13, também lembra que Jesus viria de uma virgem. Jesus veio de uma virgem. Lembra do escrito de Moisés dizendo que maldito é o que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21:23. Assim, séculos antes de Roma adotar a prática da crucificação como pena de morte, a Bíblia já informava a morte do Cristo por esse meio cruel. Então a Bíblia sempre ela se antecipa, ela sempre está revelando o profundo e o escondido. O nascimento de Jesus. Eva não contemplou esse cumprimento da promessa do Salvador, mas Maria, descendente de Eva, foi anunciado por um anjo que seria mãe do Salvador. Maria recebeu essa mensagem do anjo Gabriel e que isso ocorreria de forma milagrosa pelo poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 35. Seu filho seria filho do Altíssimo, Lucas 1:32. Observe aqui, querido adolescente, Jesus recém-nascido, quando foi levado ao templo em Jerusalém, foi tomado nos braços por Simeão, que reconheceu pelo Espírito Santo ser aquela criança, o Cristo, o Salvador. Na mesma cena, a profetisa Ana glorificou a Deus pelo Messias. Cumprida estava a promessa do jardim. Deus enviou ao mundo uma solução para o pecado, glórias a Deus, de forma que todos que crescem em Jesus seriam salvos. E isso é verdade. Todos os que creem no nome do Senhor recebem a salvação. Finalizando nossa pré-aula aqui, preste atenção, queridos adolescentes. Adão e Eva pecaram contra Deus.
duvidaram de suas promessas, duvidaram em seus corações dos mandamentos divinos, escolheram desobedecer a Deus. Assim o pecado entrou no mundo trazendo muitas consequências ruins para o homem e também para a natureza. Deus, porém, como é misericordioso, compassivo, longânimo, providenciou uma forma de o homem voltar a se relacionar com ele ao enviar Jesus ao mundo. Cristo é o cumprimento da promessa do Éden. Ele é o Salvador que veio para restaurar o homem à comunhão com Deus. Jesus é o Salvador e libertador. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho. Comentem aí a aula, a pré-aula, e que Deus abençoe rica e poderosamente, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, até uma próxima pré-aula.